Bom dia. Último dia. Que alegria. Vamos embora. Espero que vocês tenham conseguido dormir um pouco, pelo menos, né? Porque eu sei que alguns tiveram reunião aí até quase meia-noite. Depois que às vezes que já resolveram todos os problemas do mundo, né? Então nós vamos ter a última parte do nosso programa aqui essa manhã. Estou muito contente de ter estado com vocês. E tenho aqui alguns pontos que eu queria partilhar com vocês do último tema de ontem, discípulos em missão, e a última parte que vocês têm aqui sobre as 3 janelas e a expansão do reino. Ontem já foi falado um pouco sobre, aliás, desde sexta-feira, sobre a grande comissão e a responsabilidade que temos de fazer discípulos. E vou parafrasear uma ideia, aplicando dentro do nosso contexto, que eu achei que foi assim eu acho que foi uma ideia brilhante, que ajuda a gente a entender qual é o problema que nós enfrentamos hoje. Por que nós temos temos dificuldade de colocar a igreja em andamento ou ter realmente discípulos fazendo discípulos na igreja? Porque durante muito tempo nós ficamos tentando trazer novos membros para a igreja. E membros não fazem discípulos. Discípulos fazem discípulos. Então, o tema que nós estamos tratando esse fim de semana, discípulos, fazendo discípulos. A ideia é o seguinte, assim como um computador ou um telefone, smartphone, né? O telefone pode ser esperto, mas se o usuário não adianta muito, né? Mas dentro desses aparelhos, tem sempre um sistema, que eles chamam de sistema operacional, que é automático. Quando você liga o aparelho, ele automaticamente faz funcionar uma série de coisas, de sistemas, que estão integrados. Então, o sistema automático faz funcionar o hardware e o software, que é a parte física do mecanismo, das partes, né, que compõem o instrumento ou o aparelho, e os sistemas de software, que é aquilo que faz movimentar o conteúdo dessa máquina. Bem, eu não sei explicar nada mais do que isso. Aí chegou o limite da minha capacidade sobre tecnologia. Mas uma coisa eu sei, quando eu aperto ali para ligar o telefone ou o computador, alguma coisa lá dentro faz tudo aquilo girar e funcionar. Se for Mac, funciona melhor ainda, né? Geralmente o PC trava de vez em quando, mas isso aqui, vocês estão entendendo o que eu estou falando. O que nós temos na igreja que está travando esse processo da formação de novos discípulos? Então, eu creio que existe também um sistema operacional automático. E qual é esse sistema? O sistema é o seguinte, é a ideia de que você pode ser adventista sem ser um discípulo. E enquanto a gente continuar trazendo adventistas para a igreja, membros da igreja para serem adventistas, membros da igreja, nós não vamos ter discípulos. No momento que nós começarmos a fazer discípulos, nós vamos ter discípulos. Agora, como é que eu vou fazer discípulos se eu nunca fui discipulado? E aí complica um pouco mais ainda, né? Eu fiz um teste, tem um documento, um website, que se chama, em inglês, Growing Fruitful Disciples, e tem em inglês, tem em espanhol também, se alguém tiver interesse de olhar depois. Foi produzido pela igreja, mas é top secret, né? Nós temos muita coisa boa na igreja que ninguém sabe, e essa é uma delas. Esse website, que se chama Growing Fruitful Disciples, ele é como se fosse um teste, tipo desses testes de temperamento, que você faz online, e depois de responder algumas perguntas, que levam uns 10 minutos, tem ali o seu personal profile, né? O seu, como é que chama isso? Perfil da sua pessoa com relação ao discipulado. E eu fiz esse teste alguns anos atrás, já fiz umas 2 vezes. E a parte menor do meu perfil é que eu não fui discipulado. Agora, se você não foi discipulado, como é que você vai conseguir discipular alguém? Percebe? E aí você cria uma roda, né, que fica girando sem sair do lugar. Como dizia um homem muito simples e muito sábio também, lá do interior de Goiás, ele disse assim, a vida é uma corrente, uma hora a gente leva ela, outra hora ela leva a gente. É assim, né? Então você fica aí, passa a sua vida inteira falando de algo muito importante,
mas não acontece muita coisa. Então, eu creio que parte desse problema, ou talvez um dos motivos principais, é esse. Nós temos um sistema operacional voltado para apresentar bons relatórios, números no final do ano, mas eles estão voltados a colocar mais gente dentro da igreja, ou pelo menos dentro do livro da igreja, e não está focalizado em fazer discípulos. Bem, a compreensão desse ponto ele vai ter muitas implicações na maneira como nós fazemos coisas. Por exemplo, há pouco tempo atrás, um amigo nosso, que era lá da Vila Matilde, ele trabalha num outro país, é pastor, e a associação estava programando um grande evento. Ia ter um batismo no final. E aí chegaram para ele e falaram, e aí quantos você vai batizar? Só que ele estava no meio de um processo de discipulado, com novas pessoas vindo à igreja. E ele teve que ficar firme ali, dizendo, não, agora não posso. E 2 meses depois, teve um bom batismo naquele local. É uma igreja que começou numa área muito difícil dos Estados Unidos, talvez uma das áreas mais difíceis, naquela região onde a nossa igreja iniciou, chamada New England, e ele plantou uma igreja em Boston, que já fazia, acho que quase uns 50 anos que não plantava uma igreja de fala inglesa naquela região. E o trabalho que ele fez foi muito interessante, porque eles passaram meses preparando atividades na comunidade, e aí alugaram o porão de uma igreja adventista para começar as reuniões. No primeiro dia que eles reuniram, no dia seguinte a comissão da igreja se reuniu e mandou eles saírem. A igreja adventista mandou o novo grupo da igreja adventista sair, que não queriam mais eles lá. E eles já tinham pintado, arrumado o porão da igreja, estavam pagando aluguel, uma igreja adventista pagando aluguel para outra igreja adventista, e ainda assim eles não quiseram que ficasse. Não vou entrar nos detalhes por que isso aconteceu. Mas 1 ano mais tarde, quando eles completaram 1 ano que estavam ali desenvolvendo, esse pastor começou a organizar, ainda era uma congregação pequena, eles começaram com 7 membros, batizaram 15 no primeiro ano, agora tinha aí por volta de 20, 22 membros, mais ou menos, 1 ano depois, e ele organizou vários líderes dessa pequena congregação para plantar igrejas nas casas. Hoje eles têm 7 ou 8 igrejas reunindo nas casas. E antes ele fazia reunião no sábado num local maior e durante a semana nas casas. Agora ele está fazendo diferente. Agora ele faz no sábado, nas casas. E uma vez por mês eles reúnem num lugar maior. Dobrou o número de pessoas que assistem na igreja semanalmente. Essa igreja tem hoje, creio que ainda não tem 30 membros, mas assistem cerca de 80. O dízimo, em 1 ano, já era o maior dízimo do distrito. Tinha 3 igrejas, e essa é uma igreja nova. E só 7 membros que vieram assistir nessa nova igreja. Os outros todos são pessoas da comunidade. Porque ele fez intencionalmente um processo um pouco mais lento, mas não com o objetivo de trazer novos membros na igreja, mas de capacitá-los para a missão e enviá-los para plantar novas igrejas. Então, uma abordagem um pouco diferente. Se você quiser resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. Esse é o princípio básico. E o sistema operacional automático que nós temos na igreja não colabora com a formação de novos discípulos. Então, por isso, para vocês, a pergunta seria, primeira pergunta-chave, né, que eu fiz aqui. Você tem, na sua igreja, um processo claro de discipulado? E se você disser que sim, qual vai ser a segunda pergunta que eu vou fazer para você? E funciona? Porque se não funciona, não adianta nada, pode ser muito bonito, né? Você pode fazer o melhor planejamento aí no sábado à noite, no concílio que nós tivemos aqui no NASP. Se isso aí não funcionar durante o ano, não adiantou nada. O que é um processo de discipulado? Um processo de discipulado envolve alcançar pessoas novas com a mensagem do Evangelho, fazer o convite para que eles aceitem a salvação em Jesus, levá-los ao batismo, eles se unem ao corpo de Cristo, são capacitados para servir a comunidade e levam a mensagem a outras pessoas que eles vão convidar para se unir ao corpo de Cristo. Percebe? Criou aí um ciclo. Né? E aqui a divisão chama ciclo discipulado. Né? Então, é essa a ideia. Alguém desenhou esse esquema. Esse esquema é baseado numa mentalidade americana. Tá? E a ideia original era um campo de beisebol que tinha 4 bases. A primeira base é você alcançar alguém com a mensagem e fazê-lo membro da igreja.
ajudá-lo a crescer espiritualmente para que se torne um discípulo, aprender a servir, através dos dons espirituais ele se torna um ministro, e em seguida vai partilhar a sua fé e ele se torna realmente um missionário. Esse esquema foi desenvolvido numa igreja que cresceu muito nos Estados Unidos, muitos de vocês já ouviram falar, e foi escrito num livro que é a Igreja com Propósito, fazem uns 30, 35 anos atrás. Funcionou naquele contexto, tá? Não quer dizer que vai funcionar no seu contexto. Uma das dificuldades que eu tenho nesse esquema, né, nesse processo, é que você cria a ideia de que existem passos que você não pode pular, você não pode passar desse para o próximo. Eu tenho um amigo que era plantador de igreja lá na Flórida, a gente trabalhou algum tempo juntos lá e desenvolvemos um sistema de plantio de igreja no tempo que a gente teve uma classe juntos. E ele desenvolveu na igreja dele um processo um pouquinho diferente, mais simples, tem 3 partes, e não usa aquele esquema de base 1, base 2, primeiro nível, segundo nível. É mais a ideia de um brinquedo de criança, como que chama isso? Gira-gira, tá? É a ideia de um gira-gira. Pode ser assim em pé, ou pode ser aquele que é mais comum aqui no Brasil, um que é sentado, né? E alguém, ou você que está ali sentado em volta, vai girando. Eu fico enjoado só de pensar, né? Mas qual é a ideia, a diferença desse gira-gira? Bem, primeiro, quais seriam as partes básicas? Primeiro, a compreensão do Evangelho. Você tem que apresentar de forma clara o Evangelho. E o Dr. Fortan está apresentando para a gente os princípios básicos da apresentação do Evangelho. Excelente, tá? Ontem até teve ali uma pequena discussão, o que vem primeiro, né? Se vem a fé, o arrependimento. Mas você tem que desenvolver uma maneira clara de contar para alguém a história do Evangelho, que você pode usar 30 segundos ou pode usar uma semana para fazer isso. Os princípios básicos do Evangelho. E no final é o quê? Que nós somos pecadores e a única solução é utilizar essa ponte que Deus colocou sobre o abismo, a pessoa de Jesus, que nos dá a certeza da vida eterna. Amém? Esse é o Evangelho. Segundo, não é apenas alcançar as pessoas com a mensagem de salvação, tem que também alcançar com a mensagem que nós temos como movimento da igreja remanescente. E aí está a doutrina adventista. Nós temos a doutrina peculiar, tem algumas doutrinas que são básicas da igreja adventista, algumas igrejas apresentam esses temas, mas só que, tanto quanto eu saiba, a igreja adventista é a única que apresenta todas elas como um conjunto, como um pacote harmonioso, como sendo a última mensagem de advertência ao mundo. Para vocês relembrarem melhor, basicamente são 7 doutrinas básicas distintivas. E a gente desenvolveu num estudo bíblico, que eu fiquei estudando durante tantos anos, que quando o pastor Mota passava na frente da minha sala, ele perguntava, até quando você vai ficar estudando esse negócio? E aí, em homenagem a ele, eu coloquei o título da primeira lição, chama Até Quando? Tá? Se você quiser verificar, tem um app para isso. Tá? Você procura Pillars of Faith. Está em inglês o app, mas tem estudo bíblico em inglês, espanhol, português, você pode encontrar ali. Basicamente, são 7 doutrinas principais. O estado do homem na morte, a segunda volta de Jesus, o santuário, o sábado, o espírito de profecia. Qual que eu pulei? Segunda volta de Cristo. Faltou um ainda. Santuário? Eu falei? Se não falei, está falado agora. Tá? São essas doutrinas básicas distintivas do movimento adventista. Nós temos as 28, mas as 28 são partilhadas pela maior parte das igrejas cristãs. Tá? Em alguns lugares, e eu sei que desde a metade do século passado, houve uma tendência muito forte da igreja em se aproximar das igrejas cristãs. E nós hoje somos considerados cristãos. Li um artigo a semana passada, creio que foi, saiu numa revista aí, eletrônica, que falava sobre os dois movimentos religiosos que não são cristãos, claro, um autor evangélico, e eu estava curioso que eu vi o título, será que ele está falando da gente? Não, estava falando de Mormons e Testemunhos de Jeová. Eles não conseguiram alcançar essa categoria de cristãos, nós logramos essa categoria, graças a Deus, pelo menos há uns 70 anos atrás, ainda que tenha algumas igrejas por aí, e alguns pastores evangélicos que ficam ainda falando que nós somos seitas. Nesse sentido, quando dizem que a igreja adventista é seita, estão querendo dizer que nós não somos uma denominação cristã, o que teologicamente é errado. Historicamente, é falta de conhecimento dizer isso. Nós podemos ser classificados dentro dessa categoria grande de denominações da religião cristã. Porém, tem uma complicação com isso. Em algumas partes do mundo,
E para algumas pessoas é melhor não dizer que você é cristão. Por quê? Porque para muita gente no mundo, milhões de pessoas do mundo, bilhões até eu poderia dizer, quando você fala cristão, eles pensam pessoas que bebem, fumam e vivem uma vida muitas vezes liberal em termos de moralidade. Tá? Essa é a imagem que o mundo cristão tem, especialmente para o Oriente Médio, o mundo muçulmano e por aí. Então, em certo sentido, foi bom nos aproximarmos dos cristãos, tá? Mas para alcançar outros cristãos, para alcançar o mundo que não é cristão, que é a maior população do mundo hoje, não ajudou nada. Não sei se está claro o que eu tentei passar para vocês. Se tiver alguma pergunta, levanta a mão aí que o pastor Acílio está ali para responder. Vocês estão... Tudo bem? Posso ser o motorista? Posso seguir? Ok, não, deixa eu voltar só um pouquinho. O Anthony sugeriu o seguinte, isso que ele fazia na igreja dele. Apresenta o Evangelho, apresenta a doutrina adventista e o que mais? Envolve as pessoas no serviço. E liderança também, porque quem não está remando é que balança o barco. Não é assim que dizem? Se a pessoa não está envolvido no cumprimento da missão, ele vai estar envolvido criando problemas para você. São aqueles que menos trabalham na igreja é que ficam reclamando. E às vezes a pessoa entra ou se aproxima da nossa congregação, da nossa igreja, porque tem interesse na esperança que Jesus traz. Outros têm interesse no tema de saúde. Hoje existe um reavivamento muito grande com respeito ao sábado. Eu li hoje cedo na notícia que tem uma empresa, uma cadeia de restaurantes nos Estados Unidos, que decidiram continuar guardando o sábado e não vão abrir no domingo do Super Bowl. Alguns de vocês não entenderam o que eu falei, né? Essa cadeia de restaurantes, que é extremamente religiosa, tá? Cristã, eles decidiram que nem no dia do final da Copa de futebol, lá dos Estados Unidos, eles não vão abrir a rede de restaurantes deles no sábado, que para eles é no domingo. Tá, vocês estão ainda olhando para mim porque não entenderam ainda? Ok. Deixa eu falar de outra maneira, então. Como é que eu vou fazer? Ok. Vocês sabem qual é o significado do nome domingo? A palavra domingo? Dia do Senhor. Tá? Então é isso que eu estou querendo dizer. O sábado, a mesma coisa. Sábado quer dizer descanso. E para a maior parte dos cristãos, o dia de descanso não é o 7º dia, é o 1º da semana. Estão entendendo agora? Então, quando essa cadeia de restaurante diz, nós vamos continuar guardando o sábado, eles não estão se referindo ao 7º dia da semana. Estão se referindo ao 1º dia da semana. Bem, o ponto aqui não é que dia que eles guardam, o ponto é o seguinte, o valor que o dia de repouso tem para muitos cristãos hoje. E até quem não é cristão. Estava ouvindo uma palestra, não sei se vocês já viram alguma vez, se chama TED Talk. TED, T-E-D, Talk. É uma palestra curta, geralmente tem 15 ou 20 minutos, sobre diferentes temas. E eu estava numa reunião de liderança, eu sou o secretário dessa comissão, e o pastor Ted Wilson estava do lado, eu falei assim, nós vamos ter aqui algumas palestras de desenvolvimento de liderança no início de cada reunião, é o estilo TED Talk, que são palestras curtas. Ele olhou bem para mim e falou, você está se referindo às palestras que eu dou, que geralmente não são muito curtas, né? Falei, não, pessoal, eu tive que explicar, né, o website, onde tem esse TED. Mas o que tem nesse TED Talk? Uma pessoa que ele é de origem hindu, não sei se ele é ateu ou se é hindu hoje, mas ele é indiano, de origem indiana, e ele fez uma palestra sobre o sábado, no contexto secular, da necessidade que o ser humano tem de ter um descanso semanal. Então, até os ateus, hoje, estão promovendo a guarda do sábado. Então, pode ter pessoas que vão se acercar da gente porque nós estamos falando sobre o sábado. Esse é um tema popular hoje. Tá? Tem pessoas que têm o desejo de servir a comunidade. Ele, às vezes, nem acredita em Deus, mas ele quer fazer algo que seja significativo. Nós tínhamos um grupo de jovens, equipe de jovens fazendo pequenos grupos na área de Miami,
E um jovem que era ateu se uniu a esse grupo e quis fazer parte do curso de treinamento de líderes de pequenos grupos. Mas o rapaz era ateu, e o pastor permitiu. E, claro, que depois ele se converteu, aceitou Jesus, foi batizado, e realmente foi um líder de pequeno grupo. Tá? Mas ele se acercou por um motivo diferente. Então, eu estava em Curitiba pouco mais de um ano atrás, uns 2 anos atrás, eu ouvi a história do pastor da Igreja Central contando que uma pessoa veio para a igreja que tinha já marcado a data de ir como missionário para um outro país, e era de outra denominação. Recebeu os estudos bíblicos, dentro de poucas semanas disse, não, é isso aqui que eu quero fazer. Eu não vou mais lá para aquele lugar, mas eu quero servir aqui. Mas a pessoa nem tinha terminado o estudo bíblico, não tinha se batizado, mas ela queria servir a comunidade. E o pastor colocou aquela pessoa para começar um trabalho de assistência social num bairro novo. Então, ela entrou numa outra área. Por que eu estou contando isso aqui? A diferença dessa ideia com a anterior, a ideia anterior é que o processo tem passo número 1, número 2, 3 e 4. Você tem que entrar no 1 para começar o processo discipulado. Esse aqui não. Você pula e entra no gira-gira em qualquer lado do brinquedo. Não. Discipulado não é brincadeira, né, pastor? Mas não importa, nesse modelo, em que parte você entrou, por que você faz parte da comunidade. Você faz parte da comunidade adventista antes de se tornar membro da igreja. E eu acho que isso está mais de acordo com a grande comissão, quando Jesus disse, vão, façam discípulos, e depois disso, batizando e ensinando a guardar todas as coisas. Então, o batismo não tem que ser o primeiro passo para a pessoa integrar no processo discipulado. Na verdade, a gente teve uma época lá na Leste que a gente não batizava ninguém que não estivesse trabalhando com outra pessoa. Então, para ele ser batizado, ele já tinha que estar trazendo alguém que no próximo batismo ele ia entrar no tanque junto com aquela pessoa. Então, em outras palavras, você tem que estar discipulando alguém para ser reconhecido que realmente pode ser membro da igreja. Mas se você apressa o processo e a pessoa, eu quero ser batizado, batiza aí, termina o estudo bíblico depois, se envolve em evangelismo depois, começa a testemunhar depois, pode ser que depois nunca venha. Tá? Então, esse é um modelo um pouco diferente de um processo que eu creio que é mais viável, é mais lógico, dentro do modelo que Jesus apresenta da grande comissão e dentro do contexto social que a gente vive hoje. Alguma pergunta da diferença dos dois modelos? Ficou claro aí? Tá? Você tem que descobrir qual seria a melhor metodologia, mas precisa ter na sua igreja, de forma clara, um processo para alcançar, assimilar, preparar e enviar os discípulos para que eles façam mais discípulos. Nas igrejas mais saudáveis, o pastor está liderando e o povo está ministrando. E quando o pastor sai para dar um estudo bíblico, ele faz porque ele é parte do corpo de Cristo, e não porque ele é o pastor. Todas as denominações que dependem de obreiros assalariados para o cumprimento da missão estão fadadas ao fracasso. E é por isso que a gente ouve, às vezes, alguma história dizendo que a igreja que ficou sem pastor, o pastor ficou doente, ela cresceu. Por quê? Porque todo mundo tem que juntar as mãos e agora vamos se unir para fazer o trabalho, enquanto o chefe não pode tomar a frente. Aí ele volta, não, pastor, tem um interessado aqui, dá estudo bíblico para ele. Aí o pastor fica fazendo o trabalho que os membros deveriam estar fazendo. Nas igrejas que eu visitei recentemente lá em Tóquio, eu descobri o seguinte, das igrejas menores ali, tem 3, 4 igrejas no distrito. As igrejas são pequenas, o pastor passa uma vez por mês ali. Não acontece nada. Tá? A igreja depende do pastor, e o pastor só passa uma vez por mês. Imagine se você tivesse uma loja, um negócio, que o dono vem na loja uma vez por mês. Funciona. Ou um chefe de obras, que vai passar na construção uma vez por mês. Você acha que vai para frente essa obra? Não vai mesmo. Não tem como dar certo. Tá? Não tem. E aí eu descobri que tinha uma igreja, uma congregação pequena, lá em Tóquio, que é a que está indo melhor daquelas pequenas igrejas. E o que ela tem de diferente? Bom, o presidente da associação disse, que o pastor quase não vem aqui. Ela é liderada pelos leigos. Por quê? A que o pastor vem com frequência, os membros ficam esperando o pastor voltar no mês que vem. Aquela que não está esperando o pastor, eles fazem. O pastor passa, diz, está tudo bem por aí? Está tudo bem. E eles seguem em frente e fazem o trabalho.
Não estou dizendo que o pastor é indispensável, estou dizendo que a igreja não pode ser dependente do pastor. E é exatamente isso que a irmã White fala, e como eu citei ontem ali, 37 vezes ela fala claramente que os pastores não deveriam estar aí rodeando as igrejas. Não é porque o pastor não ajuda a igreja, é porque a igreja não pode ser dependente do pastor. Tá? Evangelismo e discipulado. Essa é outra grande discussão, e a semana retrasada nós tivemos outra discussão sobre isso. E agora estão diferenciando duas coisas assim. Agora descobriram a América, né? Os americanos inventam cada coisa, né? Que agora uma coisa é discipulado, outra coisa é fazer discípulos. Eu nunca tinha ouvido falar que isso era diferente, né? Mas então não. Discipulado é crescimento espiritual, através da oração, jejum, vigília, estudo da Bíblia. E fazer discípulo é trabalho missionário e evangelismo. Não sei onde é que o pessoal inventa essas coisas, né? Tem muito tempo sem fazer nada, e aí fica inventando problema, e depois a gente sai aí, e a gente é que tem que trabalhar depois, né? Evangelismo e discipulado, o que é mais importante? Não tem um mais importante que o outro. Os dois são importantes. Só que Jesus deixou claro que nós temos que fazer o quê? Façam discípulos. Agora, como é que nós vamos fazer discípulos? Sem evangelismo, sem alcançar as pessoas. Não tem como. Então, evangelismo faz parte do processo. E uma das definições melhores que eu ouvi é desse grande evangelista, Billy Graham, que faleceu há pouco tempo atrás, né? E ele disse, por isso que evangelismo deve ser nossa prioridade contínua e discipulado deve ser o nosso alvo. Então, nós não podemos usar o evangelismo só para trazer membros para a igreja. Não, nós temos que usar o evangelismo como uma metodologia ou um sistema de evangelismo para alcançar pessoas, para que nós possamos fazer essas pessoas discípulos, seguidores de Jesus. E aí não precisa ter mais comissão para discutir esse assunto. Para diminuir a taxa de perda, que a gente falou ontem, né? E quase 50%, 39 ponto qualquer coisa, tá? Estou exagerando, quase 40%, não é tanto assim. Em alguns lugares é mais, chega a 80% a taxa de perda. E a perda é maior entre os jovens e nos primeiros 2 anos que a pessoa se batizou, o que é pior ainda, né? Para diminuir a taxa de perda, vários estudiosos de crescimento de igreja, do mundo evangélico em geral, não da igreja adventista, descobriram o seguinte, é necessário um compromisso vitalício. Então, o batismo não é o final da jornada, é o início da jornada. O certificado de batismo é a certidão de nascimento, não é o diploma de formatura. Então, quando a pessoa se batizou, ela começou a jornada, não terminou. Então, não abandona o recém-batizado. Quem trouxe ele para a igreja, cola nele e fica junto com ele. Acompanha a pessoa no crescimento espiritual. Então, eu tenho pessoas, que eu mencionei ontem, né, que uma jovem que estava no pequeno grupo, que não era adventista, que começou a liderar as reuniões de oração na igreja, que hoje está no seminário fazendo mestrado em divindade, ela passou o Natal com a gente, porque a família dela é daqui do Brasil. Ela não tem família lá. Então, ficou em casa, 10 dias. Esse fim de ano, ela arrumou um namorado e foi visitar a família dele. Na volta, passou em casa, passou uma semana em casa de novo. É a família dela lá. Você não abandona a pessoa depois que ele entra para a igreja. Pelo contrário, aí que você fica mais ainda para que essa pessoa não abandone a fé e possa ser capacitado para mais plenamente cumprir o propósito de Deus na vida dela. Eu visitei um dos lugares assim que eu visitei há uns 3 anos atrás, um lugar impressionante. Eu tirei essa foto de dentro de um barquinho com o meu telefone, impressionante, né? O que o telefone pode fazer de você um grande fotógrafo, né? Uma das fotos assim que mais me impressionaram essa aí, é um desfiladeiro que se chama Desfiladeiro do Sumideiro, é no México, né? Por quê? Porque diz que quando teve a invasão espanhola, aí, os nativos foram encurralados na beira desse desfiladeiro e muitos deles lutaram até morrer ou foram empurrados e morreram quando caíram do desfiladeiro. Mas é um lugar muito bonito, geograficamente, né? Tem algumas cidades ali pequenas, mas muito bonitas. Essa é uma delas, São Cristóvão de las Casas. Essa cidade tem ali muitas pessoas ainda nativas daquela região, e aquela região tem muitas aldeias na zona rural. E para você se tornar cristão de outra denominação, se é cristão católico, é aceitável, porque o catolicismo se mistura muito com as religiões nativas, né? Mas para aceitar, por exemplo, a igreja adventista, as pessoas têm muita dificuldade. É um dos lugares do mundo, num país que tem liberdade religiosa, predominantemente católico, mas é um dos lugares do mundo que tem maior perseguição religiosa hoje. Tivemos recentemente, há pouco mais de um ano, algumas famílias que tiveram os filhos raptados
pelas autoridades locais dessas vilas, porque eles se tornaram adventistas. Nesses lugares, existem placas na estrada dizendo, aqui, daqui para frente, você está sujeito às leis locais. Em outras palavras, se você matar uma galinha, atropelar uma galinha e matar, eles podem te cortar a mão e é aceito. Tá? Se você se torna adventista, eles vão e tomam a sua casa e mandam você sair dali. Ou queima a sua casa com você dentro. Tá? É isso que tem acontecido ali nesse local. E o governo não faz nada? Não, o governo, você que se tornou adventista, não pode mais ficar aqui, porque a comunidade não aceita você. Nós damos uma terra para você. No alto da montanha só tem pedra, não tem água, aí você muda para lá. Ou fica aqui e corre o risco de ser morto, mas aí o problema é seu. Tá? Nós fizemos uma reunião nessa região, e essa é a região no sul do México, no estado de Chiapas, é a região do México onde a igreja mais cresce. Exatamente nesse lugar, que é tão difícil. E que alguns, para aceitar a mensagem do Evangelho, põem em risco a própria vida e dos seus filhos. Naquele dia tinha previsão de chuva. A previsão meteorológica dizia que ia chover. E a igreja daquela região estava orando para que não chovesse, porque no sábado à tarde a gente ia ter uma reunião num campo de futebol. E vocês veem aí, tinha mais de 10 mil pessoas reunidas. Foi um programa muito bonito. E até o final da reunião não choveu. Durante a tarde eu abri o guarda-chuva umas 3 vezes. E a Leila olhava para mim e dizia, abriu o guarda-chuva por quê? Não está chovendo. Caíam umas gotinhas, aí eu parava, fechava o guarda-chuva, guardava de novo. Choveu o suficiente só para formar um arco-íris. Mas depois que terminou a reunião, nós corremos para o ônibus, porque realmente aí desabou. Às 7 da noite começou a chover. No seu trabalho, pode ser que às vezes você não entende ou não está tendo resultado, não entende o que está acontecendo, parece que as nuvens estão escuras, você não tem apoio, se sente sozinho. Não se preocupe, quando começar a chover, vai ter um arco-íris. E depois da tempestade que vem a bonança, não é assim que diz o ditado? Se nós não poderíamos confiar mais em Deus se Ele não tivesse dado a nós oportunidades difíceis para confiarmos nele. São nos momentos mais difíceis da vida que nós crescemos mais. Não é na véspera do exame que a maioria de nós nos preparamos para o teste? Não é na véspera da avaliação, quando o chefe está chegando, que a gente mais corre para ajeitar o nosso serviço, o nosso trabalho? Não é a iminência da volta de Jesus que desperta em nós o desejo de estar preparado para a segunda volta? Tudo isso parece que faz parte do ser humano nesse sentimento de procrastinação, né? De deixar para amanhã. E nós temos histórias maravilhosas, exemplos na Bíblia e na história da igreja, de como nos momentos mais negros da história, da igreja e de indivíduos do povo de Deus, foram momentos que nós tivemos as maiores lições aprendidas e as maiores vitórias alcançadas. Bem, tenho aí, eu acho que mais 10 minutos, estou certo? Me ajuda aí, Alexandre. Me dá um toque quando faltar 5 minutos, tá? E vamos para o último tema que eu tinha preparado aqui, e vocês têm um esboço, tem pouca informação por aquilo que eu vou mostrar, mas um esboço está aí na última página do material que eu partilhei com vocês. Nós falamos ontem sobre a igreja sem portas, né? E agora eu vou falar sobre as 3 janelas que nós temos de oportunidade para a igreja. Nós temos hoje no mundo mais de 7 bilhões de pessoas. Em cada menos de 400 pessoas são adventistas. Em alguns lugares, como a gente estava falando aqui ontem, onde é que está o meu irmão de Colômbia? Aí, de Colômbia. Colômbia é deixa eu ver se eu lembro, né, que você me falou, tem 6 mil habitantes e a igreja tem 50 membros. É isso mesmo? Tá bom. Então você tem aí, quanto? 1 para 120? Quem é bom de matemática, corrija aí. Um adventista para cada 120 pessoas da cidade. Excelente média. Tá? A média na América do Sul, acho que é 200 e pouco. Não sei exatamente quanto está hoje aqui, mas menos, por volta aí da metade. No mundo é quase 400. Existem lugares, na sexta-feira eu vou para a Jamaica. A Jamaica é um dos países do mundo que tem o melhor índice adventista por habitante. Lá tem menos de 10 habitantes para cada adventista. Você chega no aeroporto, já tem um oficial ali de segurança, da imigração, tem alguém te recebendo, que é da igreja, com certeza.
Então é perigoso também, né? Tem que cuidar com o que você faz. Onde você for, tem irmão da igreja, então olhando o que você vai fazer, né? É um dos países que tem proporcionalmente o maior número de adventistas. O governador-geral do país era adventista. As 3 janelas, quais são as 3 janelas? A primeira janela é a janela 1040. A segunda é o mundo ocidental. E a terceira são as grandes cidades do mundo. Janela 1040, o que é isso? É essa região do mundo dentro desse quadrado, que está ali, que representa principalmente o norte da África, o Oriente Médio e o centro-sul da Ásia. Existem ali, por exemplo, nas Filipinas, são aquelas ilhas que estão no final à direita, que estão dentro da janela 1040, mas a gente não considera que as Filipinas fazem parte da janela 1040 porque é um país predominantemente católico, que foi colonizado pelos espanhóis, e pelo menos até 70 anos atrás, aí veio a dominância dos americanos, eles hoje falam inglês, mas é comum você ir lá e ver uma das cidades principais das Filipinas, no sul das Filipinas, chama General de Los Santos. Tá? Então, Santos, Cruz, de la Cruz, são nomes reis, são nomes comuns lá, porque eram todos nomes espanhóis. Tá? Bem, aí estão os países da norte da África, como eu disse, Oriente Médio, o mundo muçulmano, a Índia, o mundo hindu e também os países de grande população budista, na Mianmar, China, as maiores populações do mundo. A janela 1040 representa para o cristianismo o maior desafio, porque aí estão a maior população do mundo e também estão as maiores religiões do mundo, principalmente islamismo, budismo e hinduísmo. Nessa região existem também grandes cidades, que é uma combinação interessante, que as maiores cidades do mundo estão também nessa região, as cidades que mais estão crescendo estão aí, e também o mundo muçulmano. Quais são os países que têm o maior número de população cristã? Estados Unidos, em primeiro lugar, segundo, Brasil, Nigéria, Rússia, México, Filipinas e Congo. Quais são os países que têm maior população não cristãos? China, Índia, Indonésia, Bangladesh, Japão, Vietnã e Egito. Agora, olhem bem a segunda coluna. Estão vendo os países da segunda coluna? Todos da segunda coluna, que são os países com a maior população, que não são cristãos, estão dentro da janela 1040. Percebe? Então, o maior número de... Todos os países com a maior população do mundo se encontram nessa região do mundo, identificada como a janela 1040. É o maior desafio para a pregação do Evangelho. A outra janela é a janela pós-cristã. O que quer dizer isso, a janela pós-cristã? Existem muitos países na Europa, no Ocidente, que a gente manda... o Ocidente e o Oriente depende de onde você está. Né? O que está em cima no mapa, o que está embaixo também depende de como você quer desenhar o mapa. Eu vi um mapa esses dias que tinha a Austrália em cima e os Estados Unidos estava aqui embaixo. O contrário do que normalmente a gente vê. Né? Depende de quem fez o mapa. Então, a referência de onde está o Oriente e o Ocidente, para nós, quando dizemos o mundo ocidental, nós estamos nos referindo à Europa, às Américas e à Austrália. Isso é o mundo ocidental. O oriental seria lá a Ásia. Né? A Europa, América do Norte e a Austrália, está representada ali pelos mapas ali em cima, que são predominantemente países cristãos, agora estão passando num processo de descristianização. Tá? Pós-cristianismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que as crianças, os jovens desses países, não têm a mínima ideia do que é cristianismo, não conhecem nada da Bíblia. Fizeram uma pesquisa num shopping mall, alguns anos atrás, um shopping center, na Inglaterra, e perguntaram, entre outras coisas, lá quem era Jesus, né? E deram várias opções. Era um jogador de futebol do Manchester, ele é um artista, um cantor, e a maior parte deles colocaram que era um jogador de futebol do Manchester. E, na verdade, estava totalmente errado. Tinha um Jesus que era jogador do Chelsea, né? Mas eles falaram, até o time estava errado. Mas, para essas crianças, muitos deles falaram que os reis magos encontraram o menino Jesus porque usaram o Google Maps. Tá? Então, as coisas mais absurdas, né?
porque não tem a mínima noção da Bíblia, da história da Bíblia. É um mundo pós-cristão. Então, você abordar uma pessoa que não tem a mínima noção do que é a Bíblia e querer usar um estudo bíblico para provar a doutrina bíblica, o que é a verdade, isso é totalmente irrelevante. Primeiro, porque ele não acredita na Bíblia. Segundo, ele não entende nada da Bíblia. E terceiro, a verdade para ele é relativa. Então, não funciona. A metodologia tradicional não vai funcionar. E, infelizmente, é nessa região que hoje nós encontramos a maior resistência. Durante muito tempo, esses países enviaram missionários para o resto do mundo. Hoje, nós temos que pensar no resto do mundo, mandar missionários para esses lugares, que são realmente grandes desafios para a pregação do Evangelho. A janela urbana, esse é o terceiro grande desafio na pregação do Evangelho. Nos anos 1800, 3% da população vivia na cidade. Nos anos 1900, 14% da população vivia na cidade. Desde 2009, mais de 50% da população do mundo vive nas cidades. Mas foi na época em que a irmã White viveu, no início dos anos 1900, que ela falou muito sobre a necessidade de alcançar todas as cidades. E ela diz, quando as cidades foram trabalhadas da maneira em que precisam ser, haverá um grande reavivamento que nós nunca testemunhamos. E ela falou isso nos anos 1900, quando 14% da população vivia na cidade. O que você acha que ela diria hoje, quando mais de 50% da população do mundo vive na cidade? Ela diria desesperadamente, meus irmãos, vamos fazer alguma coisa, porque nós temos que alcançar as cidades. Chegou a hora, chegou o tempo, ou está passando a hora, de fazermos algo para alcançarmos todas as cidades do mundo. As maiores cidades do mundo estão naquela região, na Índia, China e Japão. O maior número de pessoas de religião não cristã estão naquele pedaço. E naquele círculo ali, mais claro, vive mais gente do que no resto do mundo inteiro. Tá? Então aí nós temos, então, todos os elementos combinados num lugar só. As maiores cidades do mundo, o maior número de população de não cristã, e encontramos o grande desafio para a pregação do Evangelho, porque esses países também estão sendo afetados pelo secularismo. No mundo hoje, nós temos cerca de... esse número é muito difícil de calcular, talvez seja perto de 2.000 missionários voluntários no mundo, a gente não sabe exatamente. Não estamos contando quem sai no sábado à tarde, ou terça-noite, para dar um estudo bíblico ou reunir um pequeno grupo. Não, isso são pessoas que vão para um outro país, tá? Mas numa viagem curta, de 1 mês até 1 ano. Temos cerca de 800 missionários de carreira, quer dizer, eles vão para ficar 5 anos no outro país. E, recentemente, a América do Sul enviou aí cerca de 25 famílias, principalmente para o Oriente Médio e para outros lugares do mundo também. Ainda hoje, no passado, quem mandava mais missionário era a América do Norte, hoje ainda é o país que mais envia missionários. Segundo está as Filipinas, e eu creio que o Brasil está em terceiro lugar, pelo número de missionários enviados, missionários de carreira, estou querendo dizer, né? Vocês entendem? Ele vai para ficar 5, 6 anos. O ano passado, creio que foi um pouco mais de 4 milhões, cerca de 4,5 milhões de dólares utilizados especificamente para plantio de igreja. Mas, para dar uma ideia para vocês, nós temos alguns projetos, por exemplo, o de Calcutá, que eu mencionei que o nosso amigo Pacífico está lá. Só naquela cidade, a Conferência Geral está investindo do orçamento local e de doações privadas, 4,5 milhões, só numa cidade. Então, isso aqui é o que vem através de missão global, enviado para as divisões, para plantio de igreja em novos lugares. Mas, fora isso, existe muito mais recurso sendo enviado para projetos especiais. Nós temos uma nova congregação sendo aberta a cada 3 horas. Tá? Então, desde que você levantou hoje cedo, provavelmente já temos uma nova igreja adventista. Um novo membro a cerca de cada 30 segundos. Embora que a cada 18 segundos, a cada 14 segundos, a gente perde um também, né? Mas é o desafio que nós enfrentamos hoje, né? Desafios internos. Eu falei das 3 janelas, são desafios externos. Agora eu quero falar de 2 grandes desafios internos. Primeiro, manter a unidade do movimento mundial. Vocês recentemente têm ouvido de algumas discussões, já há alguns anos, né? Negócio de ordenação de mulher, e alguns lugares que querem promover, outros que não aceitam. Manter a unidade da igreja com tanta diversidade e avançando no mundo inteiro é realmente um grande desafio.
Existem outras denominações que não entram nesse problema. A Igreja Presbiteriana, por exemplo. Igreja Presbiteriana no Brasil. Ela é uma organização, uma denominação do Brasil. Qualquer país do mundo, ela tem a sua organização local. Tem alguns laços de afinidade com as outras, de outros países, mas não funciona como a nossa. São poucas denominações que têm uma estrutura tão sólida como a Igreja Católica e a Igreja Adventista, tá? No mundo inteiro. E é difícil manter a unidade. Segundo, o grande desafio da retenção de membros, que a gente falou um pouco sobre isso ontem. E quais são os dois grandes perigos que a igreja enfrenta? Então, baseado nesses desafios externos e internos. Dois grandes perigos. O primeiro é mudar a mensagem, facilitando a pregação, não dando todos os estudos bíblicos, não fala tudo, né, para não assustar. E com isso, se nós fizermos isso, perde a identidade. Não podemos fazer isso. A mensagem de advertência tem que ser apresentada de forma clara. Então, as coisas que eram antigamente, que a gente tinha até medo, não falar muito sobre o sábado, não falar sobre o dízimo, sobre o espírito de profecia, hoje é melhor que fale. O sábado vai atrair pessoas de mentalidade pós-moderna e profissionais. Eles precisam do sábado. Espírito de profecia, a maior parte do mundo hoje, tanto muçulmano, budista ou ateus, eles acreditam em revelações. Tá? Podem ser de diferentes maneiras, espiritualidade ou fruto da sua própria mente, ou, no mundo ateu. Mas é algo que capta a atenção das pessoas falando dessas coisas, que algum tempo atrás, talvez, a gente se envergonhava de falar. Tá? Então, não podemos mudar a nossa mensagem. Segundo perigo, não mudar os métodos, pensando, não, a igreja adventista é assim. É aqui, assim que a gente faz a coisa. E não muda o método, qual é o perigo? O que pode acontecer? Perder a relevância, como diz assim, ficar coçando onde não está. Né? Ou responder uma pergunta que ninguém fez. Perde a relevância e você fica falando sozinho. Esse é um risco que a igreja passa hoje também. Tá? Algum comentário? Sim. Bom dia. Uma pergunta difícil, né? Não sei se vocês ouviram lá atrás, talvez não, né? Eu vou tentar resumir, você me ajuda se está certo. Ele disse mais ou menos assim, como fazer discípulos num mundo com tanto problema e numa igreja que espiritualmente está fraca, com tanta perda que a gente tem hoje. Resumindo, seria mais ou menos isso. Né? Como é que nós vamos fazer discípulos dentro de uma realidade tão difícil como essa? A igreja... Como? E uma igreja que tem influência... E em vez de atrair as pessoas, é fácil que a pessoa vem e fala, parece que o povo aqui da igreja está pior que lá fora. Né? Então, como fazer discípulos nesse contexto? Aí eu pergunto para vocês, vocês têm lido as cartas de Paulo aos Coríntios e aos Efésios, recentemente? Especialmente a carta aos Coríntios. Leia a carta e você vai ver que tipo de igreja era a igreja de Corinto. Olha, eu não me lembro de ter conhecido uma igreja tão ruim como aquela. A cidade de Corinto, por exemplo, ficava numa península que tinha porto dos dois lados. Cidade portuária, aí falar para quem foi portuário, né? Sabe muito bem qual é o ambiente na beira do porto. O que tem de pior em termos de contrabando, imoralidade, prostituição, criminalidade, está aí no porto. Imagina uma cidade com 2 portos. Tinha um porto de cada lado. E não admira o que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, vocês veem aí. Então, está difícil? Está difícil. E eu vou dizer, não é só difícil, é impossível sem a direção do Espírito de Deus. Mas não é pior do que no tempo de Paulo. Eu não creio que está pior, não. Alguém vai dizer, não, mas esses seus filhos... Tá bom, mas quando você vê as cartas de Paulo e imagina como era o paganismo, como era a condição do povo de Deus, o povo de Israel, os líderes religiosos no tempo de Jesus. Você sabe que Jesus tiveram alguns problemas com os anciãos, né? Jesus teve algum problema com os anciãos. Né?
Sabe o que eu estou falando ou não? Eu não creio que tenha anciãos aqui na PO daquela qualidade. Então, quando você olha a igreja no tempo de Jesus, e você olha o mundo, né, nessas cidades, Efésios, Corinto, Roma, naquele tempo dos apóstolos, meu amigo, não sei se é melhor que hoje não. Então é difícil? Claro que é difícil, não estou diminuindo a importância da sua pergunta, eu estou dizendo, eu não acho que é difícil, eu acho que é impossível, se nós não formos guiados por Deus. É só por Deus é que nós podemos fazer alguma coisa que seja realmente relevante para ajudar as pessoas. É possível? Com Deus, sim, porque para Deus não tem nada impossível. Porque para Deus é assim, para nós é difícil, para Deus demora um pouquinho, está feito. Impossível para nós, demora um pouco para Deus, está feito. Com o poder de Deus e a direção do Espírito Santo. Há 6.000 anos atrás, os primeiros dois irmãos, um matou o outro. Os primeiros dois irmãos da história da humanidade. Tá? Eu já tive membros de igreja, irmãos da igreja, brigando de dar soco dentro da igreja. Tá? Vocês nunca viram isso? Mas esse caso que o pastor Mota menciona, foi pior ainda, um matou o outro. Tá? Então, quando a gente vê essas histórias, a gente pensa, realmente, está ruim hoje, está ruim. Mas olha, o povo de Deus sobreviveu momentos da história do passado, e a igreja foi vitoriosa, enfrentando dificuldades tanto quanto as que nós enfrentamos hoje. Então, não vamos desanimar, irmão, vamos em frente com o poder de Deus, sim, podemos. Tá? Muito bem, os 10 minutos acabaram, né? 2 minutos? Ok, eu mencionei rapidamente sobre isso, vou passar rápido. A idade quando se uniram à igreja, a maior parte das pessoas que se unem à igreja são jovens. Quando você une 26%, 23% e 38%, quer dizer, mais de 80% das pessoas que se unem à igreja têm menos de 40 anos. Ou menos de 30 anos, desculpa. Jovens. Mais de 80% das pessoas que se unem à igreja têm menos de 30 anos. E agora a idade que deixaram a igreja. Mais de 60% dos que saem são jovens. Qual é o nível de envolvimento das pessoas que deixaram a igreja? 41% eram observadores, 25% participantes, só 11% dos líderes. Em outras palavras, se você está aí remando, não balança o barco. Se você está ocupado fazendo alguma coisa útil, não vai deixar a igreja. Então, o nosso desafio não é procurar apresentar uma igreja bem estruturada, bem organizada. Não, não, não. O nosso maior desafio deve ser o quê? Envolver as pessoas no trabalho. Quanto mais gente trabalhando vocês tiverem, menos gente vai estar saindo da igreja. É isso que a estatística está provando. Às vezes a gente concentra demais em algo que não é o mais importante. Para mim, o que eu vejo aqui, ainda que ensinar a doutrina é importante, ter um culto de adoração aceitável a Deus, tudo isso é importante. Mas para realmente manter as pessoas na igreja, nós precisamos envolvê-los no trabalho de Deus. Quando eles estiverem envolvidos, eles vão espiritualmente crescer mais e não vão deixar a igreja. Uma das maiores necessidades dos líderes da igreja e membros é procurar ouvir os jovens sem pré-julgamento ou preconceito. O mundo está tão complicado hoje que a gente fica sem palavras. Problema de homossexualidade, problema de adultério, dentro da igreja. Isso aí não é mais coisa que a gente fala que acontece no mundo, não. Está acontecendo dentro da igreja. Como é que nós enfrentamos esses problemas? É com amor, com carinho, não para apoiar o pecado, mas para apoiar o pecador. Tá? Não é para acabar de matar aquele que está ofegante, que está caído à beira do caminho, mas é para ajudar ele a levantar. Naquela reunião que eu disse que eu fiz para vocês, lá em Curitiba, que eu pedi para eles colocarem o que seria uma palavra mais importante, olha o que apareceu no meio, para manter os jovens na igreja. O pastor Acílio me pediu para fazer mais uma partezinha no encerramento, então eu posso parar aqui e eu continuo daqui no final. Bem? Muito obrigado, até daqui a pouco.